3 estratégias aqui para acabar com a compulsão alimentar e emagrecer rapidamente agora, depois de 40 anos. Simbora falar sobre isso? Se realmente você colocar em prática, você vai resolver o teu problema. Tenho certeza disso aí, tá? Mas eu quero saber de você aí. Quero saber se você que está em casa, que está me escutando agora, tem compulsão alimentar ou já teve compulsão alimentar, está passando por esse problema seríssimo. Você vai praticar, vai fazer aquilo que eu vou falar para você agora, que vai te ajudar e muito a combater essa compulsão alimentar. Primeiramente, a gente tem que entender o que é compulsão alimentar, né? Compulsão alimentar, galera, é um distúrbio, né? É quando você come uma grande quantidade de alimentos, de comida, mesmo sem estar sem fome. Então, ou seja, quando você perde ali o controle do alimento, é quando você começa a comer alimentos mesmo sem aquela fome física, sem mesmo aquela fome fisiológica, porque o nosso corpo sente uma fome fisiológica, né? Então, ou seja, o teu corpo tem necessidade de comer, né, para você conseguir colocar nutrientes para o seu corpo, para você realmente ter energia, ter disposição, para você treinar, para você viver. Então, ou seja, mas existe um momento que você não perde o controle disso, você passa a comer de forma totalmente descontrolada. Então, ou seja, pequenos episódios, né, dessa compulsão alimentar, eles estão diretamente ligados, muitas vezes, quando você come demais. Pessoas que têm compulsão alimentar, normalmente elas sentem culpa depois de comer. Então come de forma descontrolada e depois vem aquele sentimento de culpa, vem aquele sentimento de vergonha, vem aquele sentimento de angústia e muitas vezes o sentimento de raiva com o próprio corpo ou sentimentos de raiva, sabe, com a comida, que é o pior. O alimento é algo extremamente importante para a gente, né? Isso é uma diva, né? Algo extremamente essencial para o nosso corpo, e você não pode desenvolver um sentimento de raiva para o alimento, né? Porque o alimento é aquilo que vai nutrir o nosso corpo, é algo de Deus. Então que a gente precisa entender melhor sobre isso, tá? E aí eu quero falar para você que eu tenho aqui alguns alunos que passaram por isso, né? Eu converso muito com meus alunos aqui, pessoas que tiveram muitas vezes um impacto emocional, isso pode acontecer também, lá na infância, e carregam esse trauma emocional muitas vezes para a vida adulta e ficam desencadeando essas pequenas vontades de comer o tempo todo, e muitas vezes você hoje, com 40, 50 anos, ainda traz isso para a vida adulta. Deixa eu mostrar para vocês aqui um aluno, a história dele é incrível, assim, né? Eu fiz uma live, já fiz várias lives com ele. Ele mora no Uruguai, é o Martinho, assim, um cara fantástico, um cara super disciplinado, mas foi muito difícil para ele obter o resultado que ele teve, porque ele tinha realmente ali travas emocionais que ele carregava desde criança. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou contar um pouquinho da história do Martim. Esse aqui é o Martim, esse aqui é meu aluno. O Martim tem 45 anos, ele eliminou 25 quilos. Por que eu vou contar a história do Martim? Porque a história dele é fantástica. O Martim, eu falo com ele direto no WhatsApp, é um super aluno. E o Martim, ele tinha uma questão que ele comia tanto, gente, comia tanto, ele tinha essa compulsão alimentar, que muitas vezes ele comia principalmente muito à noite. Chega um horário do dia, para quem tem compulsão alimentar, principalmente ali no final da noite, principalmente nos fins de semana, as pessoas tendem a comer muito mais ainda. E o Martim, ele desencadeava a vontade enlouquecida de comer, principalmente à noite. E qual que era o problema? Que ele comia à noite, né? Comia o dia todo, mas principalmente à noite, e ia dormir. E eu conversando com ele, eu lembro que ele falava assim: Ed, eu lembro que eu comia tanto à noite, principalmente, que eu tinha muito refluxo. Então ele não conseguia dormir, gente. Por que ele tinha refluxo? Porque ele comia muito próximo ao dormir, e quando você deita, né, a gente tem um ácido, que é o ácido estomacal, ele volta, né, para o esôfago. Então faz aquela sensação que você está sentindo que vai vomitar, a sensação de refluxo. Então, ou seja, ele comia tanto, que mesmo assim, com essa sensação de refluxo, com essa sensação de sentir mal, de não conseguir dormir, ele não conseguia parar. Então foi através de mecanismos aqui que a gente usa dentro do programa, ele não só conseguiu superar a compulsão alimentar dele, mas teve um resultado incrível. Olha, para quem tem refluxo aí, a primeira coisa que você precisa fazer é jantar de 2 a 3 horas antes de dormir.
só o fato de você fazer isso, você já para de ter refluxo, gente. Porque imagina só, quando você deita, de novo, não quero entrar muito nesse assunto, senão a gente vai sair da compulsão alimentar aqui. Mas se você hoje sofre de refluxo, você tem que parar de comer próximo a dormir. De novo, quando você come, o nosso estômago trabalha para quebrar aquele alimento, correto? Então, o nosso corpo produz um ácido estomacal. E esse ácido, quando você deita, ele volta para o esôfago. Ele volta para o esôfago e você tem aquela sensação que o alimento está voltando. Aquela coisa ruim na boca é o refluxo. Então, isso é simples de resolver muitas vezes. Basta você jantar aí de 2 a 3 horas antes de dormir, justamente para dar tempo de fazer a digestão do alimento. Beleza. Mas eu quero falar para você que, olha que bacana, e ele mesmo com esses problemas todos, ele conseguiu superar e ele eliminou 25 quilos. Olha o corpo do Martim. Quem me acompanha há mais tempo aqui sabe o que eu estou falando. O Martim é incrível, fiz várias lives com ele aqui e queria compartilhar um pouquinho da história dele, assim, que eu sou fã do Martim, que é um super aluno, super disciplinado, tá? Eu quero te mostrar aqui uma outra aluna também, que ela... A questão dela, que eu vou falar para vocês, não é uma questão emocional, como do Martim. A questão do Martim foi, gente, que ele conta, deixa eu voltar aqui para você entender. Ele, quando era jovem, ele escutou, olha que doideira isso, eu vou compartilhar isso com você aqui, porque foi uma história que ele contou ao vivo aqui numa live que eu fiz com ele. Mas olha o quanto que uma palavra, ela pode te afetar negativamente, pode fazer com que você carregue um bloqueio mental para o resto da sua vida. O Martim conta uma história aqui, que quando ele era jovem, ele sempre foi aquela criança que estava sempre acima do peso, aquela criança gordinha, e chegou uma mulher, adulta já, próxima a ele, e falou assim para ele, olha, vem cá você sabia que as meninas não gostam de meninos gordinhos? Ele escutou isso quando era criança. E isso fez o quê? Afetou negativamente toda a vida dele, porque isso ele começou a criar cada vez mais ansiedade, cada vez mais depressão. Então, ou seja, uma palavra que aquele adulto, aquela mulher falou com aquela criança, enfim, de forma infeliz, só afetou ainda mais toda essa questão de fome desenfreada que ele tinha. Então, ou seja, e ele carregou isso até a vida adulta. E quando eu converso com o Martim, até hoje ele conta essa história, hoje ele está com 45 anos, isso aconteceu quando ele era criança ainda, e essa história está muito viva na cabeça dele, porque um adulto chegar para uma criança e falar que mulheres não gostam de crianças gordinhas, de homens gordinhos, olha gente, que coisa terrível que uma criança pode escutar. Então, ou seja, isso tudo também fez com que ele chegasse em casa, passasse a comer cada vez mais, e ele foi destravando isso com o passar do tempo, e aqui dentro do programa ele conseguiu ter um resultado incrível. Então, cuidado com o que você fala com as nossas crianças aí, tá? Então vamos lá, deixa eu passar aqui uma outra questão. O Martim, ele carregava ali uma questão emocional, mas existe um outro tipo, gente, de compulsão alimentar que ela não está ligado a um estresse, a uma ansiedade, a uma briga com o marido, uma briga, uma discussão com o chefe. Muitas vezes você está ansiosa. Muitas vezes a compulsão alimentar ela não é desencadeada por questões emocionais, mas também por questões de nutrição. Tá? E eu quero falar para vocês aqui de uma aluna também que teve resultado incrível, e ela comia desenfreadamente. Era aquela pessoa que acordava de manhã, fazia 6, 7, 8 refeições por dia. E é o que eu vou falar para você de compulsão nutricional. Eu quero trazer aqui um tema novo para você, porque talvez você não tenha aquela compulsão emocional, mas sim uma compulsão nutricional. Quero trazer esse tema para você aqui, porque eu falo muito sobre isso com os meus alunos aqui. E aqui, deixa eu colocar aqui, esse aqui foi uma história incrível também. Esse aqui é a Clau. Olha como que a Clau estava. Comia pra caramba, estava acima do peso, depressiva, nenhuma roupa vestia bem, muita gordura acumulada, uma mulher bonita, linda ela, mas estava com a autoestima lá no pé. E olha a foto dela, e ela começou em 8 semanas, ela teve um resultado incrível, ela em 8 semanas perdeu 10 quilos. Essa foto aqui, que ela tá de short, parece um leãozinho ali, enfim, aquela de topzinha, essa última foto lá direito aqui, esse foi um resultado incrível que ela teve, que ela já tinha perdido aqui mais de 15 quilos. E hoje a Clau está assim. Deixa eu mostrar a foto dela aqui, para vocês verem como é que ela está hoje. Tá? E hoje a Clau está assim, gente.
Será que ela está feliz ou não? Então, eu falo para você, a autoestima, ela está diretamente ligado com a sua ansiedade, com a sua depressão. O que você vê no espelho, a sua imagem reflete diretamente uma percepção que você tem do seu corpo. Tá? Então, ou seja, é muito importante que você cuide também, não só da sua compulsão nutricional, que eu vou falar agora, mas também que você cuide da sua imagem, estar mais bonito, estar mais bonita, vestir uma roupa, se sentir bem, está diretamente ligado com a sua ansiedade, e a ansiedade pode sim desencadear aí, sensações de compulsão alimentar, beleza? Então vamos lá. Deixa eu passar para vocês um de conteúdo aqui. Eu quero te entregar aqui realmente um passo a passo para você que está sofrendo dessa questão. Show de bola? Então vamos lá. É sempre importante falar que é o seguinte, existe realmente essa compulsão alimentar, que ela pode ser uma questão que está ligada diretamente aí a uma questão emocional, e você precisa sempre buscar um médico, buscar um profissional para tratar desse assunto. Caso você tenha compulsão alimentar de fato, você precisa buscar um médico para te ajudar. Porque quando você tem compulsão alimentar, isso pode te trazer vários problemas para a tua saúde. Você pode ficar, uma pessoa que come muito, e principalmente quem tem compulsão alimentar, gosta muito de comer doce, não é isso? Comer muitas massas, muitos alimentos processados. Então isso, além de fazer você engordar muito, isso também pode desenvolver em você diabetes tipo 2, pode desenvolver em você também uma pressão alta. Isso também pode fazer com que você traga também um impacto negativo na tua saúde mental. Então, ou seja, você começa a engordar, que eu acabei de falar, começa a sentir mal, e isso baixa a tua autoestima. Baixando a autoestima, você vai sentir aquela sensação de culpa, e aí você pode entrar numa depressão. Então, olha, uma coisa que leva a outra. Então, se você está sofrendo hoje compulsão alimentar, é muito importante que você busque um médico, tá? Mas eu trouxe aqui 3 estratégias que é para você entender um pouco mais sobre o que é a compulsão alimentar desencadeada por um problema emocional, ou uma compulsão alimentar desencadeada por questões nutricionais, tá? Então, vamos lá. Essa questão a compulsão alimentar que é desencadeada por fatores emocionais, ela está ligada ao estresse, está ligada, por exemplo, à ansiedade, à depressão. Tá? Isso pode, igual o Martim que eu falei agora, que eu falei para vocês, o Martim trouxe isso da infância para a vida adulta. Então ele sofreu com esse impacto emocional e ele comia muito por aquilo que impactou ele lá na infância. Mas acontece que você pode também estar desenvolvendo o que eu chamo de compulsão nutricional. Nutricional, o que é? É que você precisa entender, gente, que o que rege o nosso corpo, eu tenho falado muito sobre isso aqui, o que rege a nossa vida são os hormônios. Hormônios, isso você vai ter que entender essa parada, vai ter que entrar na tua cabeça. Quando isso entrar na tua cabeça, você vai parar de sofrer com essa parada, tá? Então é o seguinte, o que rege a nossa vida, o que rege o nosso corpo são os hormônios. E todo mundo, eu estou falando muito sobre isso já há anos aqui no meu Instagram. Então, principalmente se você tem mais de 40 anos, você precisa entender isso. Então, o que vai fazer você sentir aquela sensação de bem-estar, sensação de alegria, de felicidade, é o quanto que você é capaz o teu corpo é capaz de produzir os hormônios certos do bem-estar. Então, o que acontece? Portanto, se você é uma pessoa que come muita besteira, come muita bolacha, bebe refrigerante, suco de caixinha, biscoito, alimentos processados, você está desnutrido. Você está desnutrido. Mesmo acima do peso, você está desnutrido. Eu conheço pessoas que estão 10, 15, 20, 30 quilos acima do peso, estão desnutridas. Pegar aquela pessoa, aquela criança lá da Etiópia, sabe aquele magrinho da Etiópia, com a canela fina, magrinho, todo magrinho, sequinho, pegar ele e colocar do lado de uma pessoa que está com 30, 40 quilos acima do peso, os dois estão desnutridos. Entende? Porque você só come calorias vazias. E aí que você precisa entender que, assim, os minerais, as vitaminas, as gorduras boas, as proteínas, vou falar melhor sobre isso, né? Os bons carboidratos, eles estão diretamente ligados, eles são a obra-prima
para a produção de hormônios essenciais para você se sentir melhor. Então, quando você come muito mal, com muita besteira e fica desnutrido, o seu corpo não consegue produzir os hormônios certos para que realmente você sinta aquela sensação de bem-estar, tá? Então, vamos lá. Quando você come besteira o tempo todo, a primeira coisa que vai acontecer com você é alguns hormônios vão começar a ficar desequilibrados. Existe uma estratégia, e aqui já vem a primeira estratégia para virar a chave na tua cabeça, que é a primeira estratégia, que eu vou passar 3 para vocês aqui, é você equilibrar alguns alimentos na sua dieta. Ninguém está falando de passar fome, ninguém está falando aqui de contar calorias, mas você precisa entender, mesmo você que é uma pessoa leiga, você precisa entender que existe alguns alimentos que não podem faltar no seu dia a dia. E você come tudo que vem pela frente. Você não sabe, tudo que coloca na tua frente você come, porque você acha que tudo que coloca na boca faz bem. O problema é esse. Mas existem algumas regrinhas básicas da nutrição, que você é uma pessoa leiga, você precisa entender sobre isso. Você sabia que você precisa comer gorduras boas? Você sabia que de 25% a 30% da sua ingestão calórica tem que ser de gorduras? Quem hoje come gorduras boas? Ninguém. Você só come pão, bolacha, biscoito, arroz, feijão. E é isso que você come, farofa, toma refrigerante com suquinho e suco. Passa o dia todo tomando isso. Você tem que consumir gorduras boas. De 25% a 35% do nosso consumo de calorias diários tem que ser proveniente de gorduras boas. Quanto de gorduras boas você consome diariamente? Tem gente que não passa meses sem consumir gorduras boas. Vai ficar desnutrido. Outra coisa, você sabia que existe um mínimo de proteína para ser consumido diariamente? Existe um mínimo de proteína, 0,8 gramas de proteína vezes o seu peso corporal. Então, se você não bate a tua meta mínima de proteína, você fica desnutrido. Então, olha o que eu estou falando para você aqui. Não precisa fazer loucura, gente. É só comer os alimentos certos, comer os alimentos mais saudáveis, que você já começa a equilibrar essa quantidade de gorduras boas e quantidade de proteínas no seu dia a dia aí, beleza? Então a primeira estratégia para você aqui é você melhorar a sua alimentação. Você nutrir o seu corpo através de minerais, vitaminas, principalmente de algumas proteínas que eu vou falar agora. Quais são as proteínas que te ajudam na ansiedade? Vou falar melhor sobre isso. Então, primeira estratégia, melhorar a sua alimentação. Não tem como você tratar a sua compulsão alimentar se você come muita besteira. Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo que eu quero trazer para vocês aqui, para você cuidar da sua compulsão alimentar de forma natural, é cuidar do seu intestino. Tio Ed, eu tenho compulsão alimentar e você vem falando de intestino, gente. Intestino, você não tem ideia. Você precisa entender que existe uma ligação direta entre o seu intestino e o teu cérebro. Existe uma conexão direta. Então, ou seja, quando você é uma pessoa que come muita besteira, principalmente muito açúcar, alimentos processados, você começa a ferrar com a sua saúde intestinal. Então, a tua saúde intestinal tem uma conexão direta com o teu cérebro. Da mesma forma, vice-versa. Então, ou seja, quando você tem algum problema emocional, isso também pode afetar a sua saúde intestinal. Então, a gente precisa entender que existe um neurotransmissor que é produzido no seu intestino, que ele é responsável pelo seu bem-estar, pela sua alegria, para você se sentir melhor. Que esse neurotransmissor se chama serotonina. 90% da serotonina é produzido no seu intestino. Então, se você, mais uma vez, come muito alimento processado, você muitas vezes come muito açúcar, come muita porcaria, você está arrebentando com o seu intestino. O intestino que está poluído, o intestino que está inflamado, o intestino que não trabalha de forma adequada, ele não produz serotonina da forma que deveria produzir. Então, se você não produz serotonina, o que é a serotonina, gente? A serotonina está diretamente ligada, principalmente, com o teu sono. Então, ou seja, ela ajuda no teu sono. Pessoas que não dormem bem, sentem mais fome. Aquelas pessoas que dormem pouquinho, acordam de madrugada, no outro dia, quando acordam, estão cansadas, estão, mais agitadas, acabam comendo mais. Dormir pouco faz você
comer mais. Então a serotonina afeta o teu sono, a serotonina também afeta o seu humor. Pessoas que têm baixa produção de serotonina são aquelas pessoas que estão sempre mal-humoradas. Você conhece essas pessoas? Que são negativas, olham o lado negativo da vida. Tudo que você fala para ela está emburrada. Ela nunca olha as coisas boas da vida. Sempre estão reclamando. Pessoas com déficit de serotonina estão sempre reclamando da vida. Então a gente precisa buscar essa parada também. E aí, outra coisa também que esse déficit de serotonina, que o seu intestino não produz, porque você está comendo muita besteira, também afeta a sua fome, porque ela afeta também o seu apetite. Então você vai sentir mais fome ainda. Então, olha que bacana. A gente está falando de compulsão alimentar e eu estou falando de você melhorar a sua saúde mental através de um neurotransmissor que é produzido no seu intestino. Então, quando você aumenta a produção de serotonina, você tem uma sensação de bem-estar. Sensação de bem-estar, ela vai combater diretamente a ansiedade e a depressão. Então, cuidar do intestino é a segunda estratégia para você melhorar a sua saúde mental. Melhorando a saúde mental, melhora também a sua compulsão alimentar. E aí, se você come muitos alimentos processados, o que acontece? Você bagunça toda a sua microbiota. Bagunçando a sua microbiota, desequilibra todas as suas bactérias boas e ruins. Isso faz com que você fique com déficit desse neurotransmissor que é muito importante. Então eu trago aqui uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que como que eu consigo fazer o meu corpo produzir mais serotonina? Né? A gente sabe que a serotonina é produzida no intestino, como eu falei, mas existe um alimento da qual eu como ele e o meu corpo produz mais serotonina para me deixar mais tranquilo, com a sensação de bem-estar? Sim, existem alguns alimentos que são ricos em triptofano. Eu falo muito sobre isso também. Existem os 9 aminoácidos essenciais, existe o triptofano que pertence a esses 9 aminoácidos essenciais, e você consegue buscar esse triptofano nos alimentos. Tem como você também fazer uma suplementação do triptofano, mas se você é uma pessoa que já come de forma saudável, se você é meu aluno e está aqui nessa live, você já sabe disso. Porque na nossa alimentação nobre tem alimentos que são riquíssimos em triptofano. Aonde que você encontra triptofano para melhorar na produção da serotonina? Porque o triptofano é um precursor da serotonina. Então você vai encontrar triptofano, esse aminoácido, nos frangos, você vai encontrar em carnes, você vai encontrar em ovos, você vai encontrar também em salmão, vai encontrar também, por exemplo, em nozes, sementes, por exemplo, com semente de girassol. Você encontra isso também em queijos. Então, ou seja, quando você come esses alimentos na sua dieta, você já está colocando mais triptofano. Colocando mais triptofano, você aumenta aí a produção de serotonina, beleza? Existe algum carboidrato que é bom para melhorar isso? Existe. Quando você come também batata doce, a batata doce ajuda na síntese da serotonina. Isso é bacana, porque você come triptofano e a batata doce ela ajuda nessa síntese também da serotonina. Então, olha que bacana isso, gente. Isso é incrível. Então, a gente está falando aqui de você se alimentar bem e o seu intestino vai cuidar da sua saúde mental. Isso é fantástico. E eu trago para você agora uma terceira estratégia. Tá? A terceira estratégia, essa é a mais importante de todas. Então, se você hoje vai no médico, vai no psiquiatra, não sei, vai no psicólogo, buscando tratar a sua compulsão alimentar, né, emocional, esse profissional, o psiquiatra ou psicólogo, ele tem que prescrever para você a principal ferramenta para combater a compulsão alimentar. Sabe qual que é? Quem chuta aí? Qual que é a principal ferramenta para combater a compulsão alimentar? Coloca aqui. Principal ferramenta para combater a compulsão alimentar. Eu falei de 2 estratégias, vou falar da última estratégia agora. Coloca aqui para mim nos comentários. Quem está ligado, coloca aqui qual que é a principal ferramenta para combater a compulsão alimentar. Coloca aqui nos comentários, vamos ver se vocês estão ligados. Quem está ligado aí? A principal ferramenta para combater a compulsão alimentar, olha aqui o Paulo. Bingo, Paulo. Coisa linda, meu querido. Treino.
Exercício físico é a principal ferramenta para combater a compulsão alimentar. Tiver, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo! Tudo! Pessoas que não praticam exercício, pessoas sedentárias, sofrem muito mais com compulsão alimentar. Começa a olhar, começa a perceber quem que reclama, quem que está sempre se envolvendo nessa compulsão alimentar. São pessoas que são sedentárias. Olha que doideira, exercício físico, por que eu falo que é a principal ferramenta para combater a compulsão alimentar? Porque exercício físico reduz o cortisol. Reduzindo o cortisol que é o hormônio do estresse, você fica mais tranquilo e mais calmo. Isso vai te ajudar a não ter ansiedade e depressão, que causa a compulsão alimentar. Quando você pratica também exercício físico, isso vai melhorar o teu sono. Melhorando o teu sono, você também tende a comer menos. Pessoas que dormem mal tendem a comer muito mais durante o dia, porque ficam nervosas, cria aquela irritabilidade, tá? Então, seja, outro ponto, quando você também faz exercício físico, você melhora a sua autoestima, porque você começa a melhorar a sua composição corporal, se sentir mais bonito, se sentir mais bonita é um dos passos mais importantes para você sair dessa angústia, dessa ansiedade e dessa depressão. Porque, gente, quando você está com o corpo melhor e você olha para frente do espelho, você gosta da sua imagem, essa é a primeira percepção que você vai ter de si mesmo. E tem que ser uma percepção positiva. Porque se você olha para o espelho e não gosta daquilo que você está vendo, você começa a cada vez mais ficar angustiado, cada vez mais nervoso, cada vez mais você entra num buraco metabólico, mais depressão. Então a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Autocuidado, a gente precisa buscar isso o tempo todo, tá? Outra coisa também, quando você faz exercício físico, aumenta a serotonina também. Olha que bacana! Ferramentas naturais, ninguém está falando de tomar remédio, exercício físico também aumenta a serotonina, aumenta também a dopamina e olha que bacana. Quando você faz exercício físico, teu corpo libera também uma coisa chamada endorfina. Já ouviu falar de endorfina? Pessoas que treinam sentem menos dores do que pessoas que são sedentárias. Pessoas sedentárias vão sempre reclamando, já viu? Dor no joelho, dor no cotovelo, dor na coluna, meu corpo está doendo. Pessoas sedentárias estão sempre sentindo dores, mesmo paradas, mesmo sentadas o dia todo, estão sempre com dores. Por quê? O corpo não produz endorfina. Endorfina, ela é um neurotransmissor que ela funciona como um analgésico natural para o seu corpo. Olha que top isso, gente! Então, ou seja, quando o seu corpo libera mais endorfina, você vai sentir aquela sensação de euforia, aquela sensação de bem-estar, vai se sentir muito melhor e vai reduzir a sua ansiedade, e vai reduzir também essa questão da depressão. Então, trouxe 3 ferramentas para vocês aqui, de forma natural, para você colocar no seu dia a dia. Valeu, galera!